Então, eu quero chamar ao palco aqui agora o Leandro Alves novamente, por gentileza, o Júnior Carrara e o Wendel, e o Fabiano, que vai ser o nosso moderador. Por gentileza, uma salva de palmas para os nossos convidados. Então, sendo rápido, né, já queria cumprimentar a todos, bom dia, né, aos senhores e senhoras presentes. Então, lá em Campo Largo, nós estamos há 5 anos, né, com a Centro e a Dataprom, e só temos elogios, né. A gente fala que quando a gente une a questão aí da tecnologia, né, com empresas sérias, e quando é feito um estudo técnico, né, principalmente aí, como os colegas, né, de Mato Grosso, da Americana, aqui em São Paulo, a gente vê os resultados. Então, dentro disso, né, e na experiência que nós temos em Campo Largo, que fica muito dentro da realidade deles, eu gostaria de começar com o Wendel, né, na questão das experiências ali da cidade de Americana, em São Paulo, e verificar com eles que a gente vê que é muito importante a questão da tecnologia e, como foi falado ali pelo Leandro, a questão das integrações. Então, né, não só entre os municípios, como outras instituições, né, estaduais, federais, PRF, Ministério da Justiça. Então, eu gostaria de verificar com você, né, Leandro, lá no município de Americana, como que funciona a questão da integração, né, entre os municípios ali, até as forças externas, e as efetividades, né, dessa integração de vocês lá. Se pudesse dar uma explanada para nós, como que funciona, né, e os resultados de vocês lá, por gentileza. Hoje, a Americana ela participa de um grupo chamado CRIM, né, que é uma central regional de inteligência e monitoramento. Dali, todos os setores de inteligência, de mais ou menos em torno de 54 municípios, eles trocam informações através do determinado crime ou algum tipo de situação relacionado ao sistema, né, e nisso é compartilhado essa informação de crime para essas demais cidades que participam desse grupo. Por quê? Porque às vezes aconteceu acho que ontem, terça-feira, houve uma quadrilha, né, que efetuou alguns crimes em determinadas cidades que participam desse grupo, e foi integrado a questão das informações ao município de Americana e deixamos cadastrado no sistema. Esses indivíduos entraram na cidade de Americana na terça-feira e logo, de forma imediata, acionou para todas as viaturas, né, através do tablet, e foi validado pelo CSI, que de fato era o veículo, e conseguimos abordar. No momento da abordagem, identificamos vários cartões, né, sem nome, várias maquininhas ali, e também eles já tinham efetuado alguns crimes já dentro da cidade de Americana. Então, assim, essa integração, essa troca de informações ali entre os municípios que participam do sistema é super importante, né? E assim, todo aquele material, né, a gente faz um estudo de prevenção, ao qual a gente envia à Polícia Civil. Esse trabalho de um ECAP de investigação que é feito pela Civil é através de um estudo feito também pelo setor de inteligência, e eles se conversam nesse grupo, e esse estudo ele é uma prevenção de crime no município, né? Então, a gente pode... Até gostaria de comentar, né, os senhores repararam aqui ao lado está tendo, né, uma convenção ali dos chefes de inteligência da Polícia Federal, e através, né, esse gancho, gostaria de verificar com vocês essa importância mesmo que você comentou, né, do setor de inteligência da Guarda Municipal. O Leandro lá com certeza tem o pessoal do Estado, né, a importância no tratamento desses dados que chegam, né, dados sigilosos, e que refletem nessa questão dos resultados. Exatamente. Então, assim, a gente faz esse ECAP, né, que é esse estudo de prevenção de crime, e depois que a gente consegue trabalhar com todas essas informações que são geradas através da tecnologia, através da muralha, através do sistema, a gente remete essa documentação à Polícia Civil,
que vai dar prosseguimento na investigação. E isso não só a Polícia Civil, mas outras instituições também. Recentemente, a gente teve uma visita do setor de inteligência da Polícia Rodoviária Federal. Até tem 2 colegas da Polícia Rodoviária Federal aqui presente também, né, participando. Né, seja bem-vindo. E semana passada a gente teve com a inteligência lá da Polícia Rodoviária Federal conversando sobre essa integração, essas informações que às vezes o município consegue captar ou esse grupo regional consegue captar e conseguir aí fazer um trabalho conjunto. Então, tudo isso é importante, né, esse trato, essa análise da informação, a fim de dar prosseguimento às instituições competentes. Né? No caso nosso, a gente não tem um trabalho de investigação, mas sim de tentar fazer um estudo para a prevenção de um possível crime depois. Então, se aconteceu na cidade ou em outra cidade que faz parte desse grupo, a gente faz o estudo conjunto e segue para as instituições competentes. Perfeito. Então, agradeço imensamente o Wendel aí pela explanação. E pegando essa questão regional do município, né, e também, novamente, fazendo um gancho, passando a bola ali para o Leandro, já na questão estadual. Né, então, a gente tem a questão, como eles falaram ali, tem a questão da divisa com a Bolívia, e até como o Wendel falou, né, tem essa questão da integração com a Polícia Rodoviária Federal, que tem essa questão do tráfico internacional também, né, uma questão que afeta demais a segurança pública hoje em dia. Então, eu gostaria, né, que o Leandro comentasse um pouquinho como é o trabalho deles ali nessa divisa com a Bolívia, na identificação, né, no combate ao crime do tráfico de drogas ali via terrestre, né, através das rodovias. Perfeito. Como a gente faz a divisa, o maior fabricante de droga do mundo, acho que é a Bolívia, né? Então, ali, vamos dizer, é uma rota, né? O que foi feito ali? Primeira coisa, a gente colocou várias câmeras. Lá a gente chama de cabriteira. E eles começaram a vir pelas cabriteiras, fora das rodovias. Né? A gente é estrada de chão mesmo. E o grupo de Gefron, a gente especializou, tem uma sala de inteligência, fica em Cáceres. Cáceres é a última cidade que faz divisa com a Bolívia. E eles já eram da inteligência. O que eles fizeram foi o seguinte: a gente encaminhou eles lá para São Paulo, eles ficaram na Centro lá umas 2 semanas, também mandamos eles para os fabricantes, e eles criaram a expertise de eles mesmos instalar as câmeras nessas cabriteiras. Então, ele chega lá num barzinho e fala assim, tá, me dá aqui, com o uniforme da Energisa, da Águas, e ele sobe no poste, ele instala, ele configura, ele cadastra e já no centro. Ele fica ali durante 10 dias mapeando. Isso ele faz, assim, todo momento. Por quê? Porque é por causa de rotas. Né? Então, estou falando, uma das metodologias que eles usam, fora as análises de inteligência para pegar justamente esses veículos que vêm de fora e fazer esse tráfego. Então, eles, é um grupo ali, de 5, 6, que ficam cuidando disso o tempo todo. Só entrega para o pessoal da operação. Esse é o veículo que vocês têm que parar. É uma delas. A outra que a gente criou foi o consórcio entre estados, principalmente do norte, né, e do centro-oeste. Então, a gente tem um termo de cooperação, onde eu, por exemplo, com Acre, com Rondônia, com Mato Grosso do Sul, Goiás e Amazonas, eu envio direto o meu dado para eles, e eles enviam dele para nós. Então, observe que isso aqui é eu alimentando o dele e alimentando o nosso, justamente para ter essa integração. E a gente pega muito clone, tráfico de drogas, roubo, homicídio. O cara cometeu homicídio e vem descendo para vir para o Mato Grosso. Com o Ministério da Justiça, agora falar um pouco do governo federal, a gente também tem uma integração direta com o Córtex. Né? Só que agora, por algumas questões, eu sei que vai ser descontinuado lá, e com a PRF. A PRF, lá, ela recebe todos esses dados nossos. A gente também recebe desses dados. Praça de pedágio hoje está tudo dentro do Vigia, as concessionárias, o DENIT está aqui dentro. Então, a gente recebe tudo isso aqui e processa. Né? Então, vamos dizer assim, então a gente tem cooperação tanto com os municípios, com os estados vizinhos e com o governo federal. Né? Então, a gente consegue, dessa forma, diminuir muito a questão de locais que eles podem estar passando. Então,
com essa integração das câmeras que a gente entrega para o pessoal do agro, eles colocam agora a câmera de OCR e vídeo monitoramento na porta da fazenda. E aí dificulta ainda mais a questão desse pessoal criar essas rotas alternativas para sair, né, com qualquer tipo de ocorrência que tenha. E para os senhores acompanharem, né, para ver essa questão, é um cerco mesmo, é gato e rato, a marginalidade tenta fugir por rotas, o Estado, né, como um todo, vai fazendo esse cercamento, tem muita inteligência atrás disso, mas até tem um jargão que o pessoal usa que o crime desloca sobre rodas. Então, tem alguns crimes que não dependem de veículos para serem, né, cometidos ou tem essa circulação. Aí, dentro disso, a gente vê que hoje em dia está muito em moda agora, né, a discussão está bem grande, o reconhecimento facial. E conversando com os senhores ali, um pouco atrás ali, eu vi que os senhores também já estão, né, com a tecnologia de reconhecimento facial. E gostaria de perguntar para o Leandro, como é que está com vocês lá essa parte de reconhecimento facial, a integração, como é que está funcionando? Isso aqui é muito importante, senhores. Ano passado, a gente ficou o ano inteiro estudando, literalmente estudando, porque eu falo que fazer reconhecimento facial, várias empresas fazem. Só que a segurança pública ela não pode errar. Pegamos o Estado, nós somos um Estado, se não me engano, é lá no Sergipe, que houve aquele cidadão que estava assistindo jogo, que colocou só no Fantástico, enfim, uma prisão que não era para ter acontecido e aconteceu e passou em rede nacional. Isso acabou com o projeto deles. Eu sei que foi 3 milhões entre o Ministério Público, enfim. Então, a gente não pode errar. O que a gente fez? Primeiro, a gente foi estudar soluções. Senhores, se puderem, estudem os algoritmos desses motores de reconhecimento facial. Né? Por quê? Porque a acurácia dele vai te dar condição. Nós, como segurança pública, a gente é sobre sol, chuva, a câmera está lá fora. Existem vários critérios ali que necessariamente é ângulo, boné. E aí a gente estudou muito. Inclusive, a gente chegou no NIST, que é um ranking dos algoritmos, os melhores algoritmos, que fazem esse. Né? Então, a gente testou vários, a gente testou mais de 10 motores de reconhecimento facial lá, para chegar numa especificação para licitar. Né? Nós nem vamos definir o quê. E, diante disso, depois a gente criou um protocolo, que há 3 cheques. Um cheque é quando a câmera fala tem 80%, o outro cheque é quando o policial chega, ele saca o celular e 1 para 1, ele vê se é ele mesmo, e o terceiro ainda é a comunicação via rádio com a central para pedir mais documentos dele. Chega na delegacia e leva, e ainda faz uma outra checagem lá. Não tivemos até hoje nenhuma questão de ser um falso positivo, né, de levar para a delegacia. Já tivemos falso positivo na segunda checagem. Mas o reconhecimento facial, senhores, ele é para os municípios e para o Estado e a federação não tem volta. O que tem que ser definido? Bem num projeto. Onde está lá a câmera, posicionamento de câmera, algoritmo, integração, base de dados muito bem estruturada, né? Ou seja, fotos, só que muitas vezes a gente não tem foto estruturada ainda da segurança pública, são fotos ainda de Instagram, Facebook, né? Mas dá para se capturar muito, só para você ter ideia, lá em Chapada, para quem não conhece, Chapada é uma cidade turística de 60 km de Cuiabá. Final do ano, a gente colocou uma câmera bem na entrada do show e cercamos ela. Né? Era gratuito. Do dia 31 para dia 1º foram 10 apreensões. Não prendemos mais porque não tinha mais perna. Então, passava, alertava para nós, chegava no aplicativo, o policial olhava, ia atrás dele, fazia o deslocamento da delegacia. Então, hoje, a gente já tem isso lá. Está tudo integrado ao Vigia Mais Mato Grosso, já, e Alerta também no Vigia. E, então, eu falo o seguinte, se estão caminhando nesse caminho, estudem bastante a tecnologia, a implantação, buscar o melhor algoritmo para isso, para que não ocorra nenhum falso positivo, que aí realmente tem um pessoal que gosta de bater bastante. Quanto você tem? Pode ter 1000 prisões. Se tiver uma errada, seu projeto ele pode ir por água abaixo. Ok. E eu gostaria, então, agora, para encerramento, passar para o Júnior, né? Para fazer um comentário, ou um encerramento mesmo, sobre a questão da tecnologia e os avanços, né, como centro, como empresa, junto com a Dataprom, nessa busca de tecnologias, né, e atualizações em prol da segurança pública e principalmente na questão da efetividade. Né?
é como vocês falaram, todos os palestrantes aqui, é fácil você apresentar um produto, né, dizer que o produto faz um resultado ali, mas daí, efetivamente, que tem a responsabilidade de tratar esse produto e apresentar para a segurança pública e a população com efetividade, né, e com segurança, né, é a questão das empresas ali. Então, eu pergunto para o Júnior, né, encerrando, sobre esses sistemas de vocês, os cuidados e as novidades aí que podem surgir. Não, legal, obrigado pela pergunta, Ruda, e pela oportunidade. Turma, o que a gente costuma falar é o seguinte, né, que tem muita empresa aí oferecendo sistemas de reconhecimento facial, tem algumas cópias da muralha digital por aí, né, que a gente tem visto visitando cidades, falando, olha, eu faço muralha e tal. O que a gente costuma dizer é, contratem por evidência. Primeira coisa, peçam para conhecer um cliente que utiliza o sistema e verifiquem a eficiência desse sistema naquela cidade. Porque a gente tem visto aí, inclusive, políticos fazendo campanha em cima disso, né? No meu próprio estado, né, a gente tem um sistema rodando lá em São Paulo que a gente está vendo o prefeito fazer uma mega propaganda do sistema. Custa 15 milhões por mês, entre 10 a 15 milhões, eu não sei exatamente o valor, mas é mais que 10 e menos que 15. Né? Agora, qual que é a real eficiência desse sistema? Né? A gente precisa entender. Né? Quantas apreensões de fato foram feitas baseadas no que o sistema gerou de dados? Né? Ou é muito marketing e pouca tecnologia? Então, precisa entender. Né? Antes de contratar uma plataforma, um software, uma empresa, peçam para conhecer o cliente, né, que essa empresa já atendeu. Vão lá, conheçam, visitem, vejam os dados, os números de redução de criminalidade, entendam a experiência daquele determinado fornecedor, porque PowerPoint, datasheet de produto aceita tudo, né, papel. Agora, o resultado estatístico de redução de criminalidade, isso ninguém inventa. Né? Então, a nossa dica é isso, né? Contratem empresas sérias, como a Datapron, que entrega o produto bom, que está preocupada com a qualidade, não é com uma venda só, de vender e virar as costas e ir embora, quer permanecer no cliente por muitos anos, entregando um serviço de nível, de qualidade. Não é à toa que a Datapron comemora aí muitos anos de existência. Né? Então, a nossa dica é essa. No mais, agradecer aqui ao Leandro pela vinda, o Wendel, que aceitou o nosso convite, o Arruda, que é um grande usuário nosso também, aí, que tem vários casos legais para contar, né, sobre o resultado que ele tem obtido lá na cidade. E, mais uma vez, agradecer a Datapron pela oportunidade de estarmos aqui. Tá bom, pessoal? Acho que já deu, né? Vamos almoçar, todo mundo com fome aqui. Obrigado. Valeu. O assunto é bem interessante, né? Então, antes do almoço, a gente só tem uma perguntinha aqui. Uma pessoa em particular me abordou e falou, pô, eu gostaria de tirar essa dúvida, eu sei que está todo mundo com fome, mas eu vou passar o microfone para ele. Ele vai fazer a pergunta brevemente, se vocês puderem tirar a dúvida, só um instante. Peço desculpas aos colegas pelo almoço, uma perguntinha só. Vocês mencionaram a questão do reconhecimento facial e da importância dos mecanismos de reconhecimento. O desaparecimento de crianças é algo que é terrível e eu acho que é um problema maior porque o rosto vai mudando rapidamente da criança e do adolescente. Então, existe alguma iniciativa, algum projeto específico para endereçar essa dificuldade, o reconhecimento facial de crianças e adolescentes desaparecidos? Obrigado. Desculpa, como é teu nome? Leandro Torres. Ô, Leandro, os motores mais eficientes, que é o que o Leandro comentou aqui, né? Existem hoje, talvez, milhares de motores. Eu não sei a quantidade exata, mas são mais do que 300, 400 motores que estão no NIST, tá? E existe um ranking ali de ao último lugar. Os motores mais avançados, os que estão ali em primeiro lugar, nós homologamos vários dentro do centro. O Leandro testou 10, nós testamos dezenas. Eles são capazes de identificar mesmo uma foto de uma criança. Então, nós fizemos testes de cadastrar fotos, por exemplo, minhas, de quando eu tinha 5, 6, 7, 8 anos de idade. Tudo bem que era foto em preto e branco ainda, né? Mas nós cadastramos fotos antigas de pessoas
e submetemos ao teste. E pega, tá? Então, de fato, os motores mais avançados, eles têm essa capacidade de identificação. Vou complementar aqui, Xará. No estado lá, o que a gente fez? Né? Então, a gente está com desaparecido e procurado já na base de dados. Agora, a das crianças, a gente já implementou, mesmo porque tem um programa do governo federal agora, que abriu, que eles vão entregar todas as faces das crianças para o Estado, e nós também já temos o nosso lá. Então, nós ainda não iniciamos, mas a gente está estruturando a base de dados para iniciar ainda esse ano das crianças. Só para você ter ideia. Num jogo lá do Cuiabá, tocou um alarme. Esse é o exemplo claro que eu tenho. A foto que tinha era do menino de 12 anos. Só que, você vê a foto dele, até mostro como exemplo lá nas apresentações para os governos, secretários, governadores de Estado. Ele já tinha 30 anos, totalmente diferente, né? Tava, vamos dizer assim. E pegou. E o nicho é interessante porque lá dá a acurácia de envelhecimento. 15 anos, qual que é a acurácia dele? Então, ele testa várias. Então, ele te dá assim, 98% esse algoritmo acertou. E não é só envelhecimento que tem lá. Para nós é importante também com boné lateralizado, 90 graus. Por quê? Porque, às vezes, o cara está aqui, ele sabe que tem a câmera e está fazendo isso. Então, para nós é muito importante estruturar isso aí. A outra questão que a gente está lá, dando spoiler aqui sobre outra questão, que nós já estamos em fase de implementação, nós temos um problema lá também, acho que todos estão dentro, de feminicídio. Então, lá nós também estamos enfrentando isso, só que nós agora, com reconhecimento facial, a gente pediu que criasse uma regra, que é o seguinte, a mulher passou, eu tenho a foto da mulher e tenho a foto do agressor. E aí, esse agressor passou logo atrás, ele vai dar um alerta para mim, ele está próximo dela. Isso também para que a gente possa fazer uma intervenção o mais rápido possível, porque muitos têm o boletim, mas não tem a tornozeleira, ou não tem lá, tem a medida, mas não tem um botão do pânico. Então, é algo que o algoritmo ele consegue fazer isso. Tá? Eu estou falando isso em todos os níveis, criança, mulheres, então você usa para basicamente tudo isso aí. Outra questão, sendo bem rápido, a Americana ela tem adotado agora na segunda fase, que é a questão do reconhecimento facial, alimentar os nossos bancos de dados através do recadastramento de alunos e da saúde. Ou seja, os alunos eles vão fazer um recadastramento como se fosse um condomínio. Vai fazer uma face, vai confirmar o endereço, o telefone, pai e mãe, e esse banco de dados da educação vai para o sistema, né? Vai para o nosso banco de dados também. E a da saúde, né? Todos que passam ali por um atendimento rotineiro ou da questão emergencial, também vão passar pelo sistema de recadastramento, né, de informações, já com a foto, e também irá alimentar nosso banco de dados. Então, vamos utilizar da saúde e da educação para que a gente possa aí ter sempre fotos atualizadas. Mais alguma pergunta? Caso tenham, só levantar a mão. Caso negativo, a gente dá prosseguimento aqui à nossa cerimônia. Eu agradeço, então, ao Fabiano, agradeço ao Wendel, agradeço ao Júnior e ao Leandro também. Muito obrigado por estarem conosco nesta manhã e compartilhar o conhecimento de vocês. Muito obrigado. Uma salva de palmas, por favor.